Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Totalmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa. Todos os dias um bom bate-papo para você e hoje vamos falar do Parque Tecnológico de Botucatu. Para você que está sintonizado em 100.9, está assistindo pelo preverfm.com.br, recebendo hoje o Daniel Lopes, que é diretor do Parque Tecnológico de Botucatu, também o Leonardo Cury. Daniel, bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Júnior, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham pela Prever FM. Também o Leonardo tá aqui. Leonardo, boa tarde, tudo bem? Opa, eu acho que esse não é seu microfone, deixa eu ver qual que é o microfone do Leonardo. Fala, oi. Não, também não é esse. Ao vivo é assim, viu, Daniel? Agora acho que vai. Oi. Agora foi. Tudo bem, Leonardo? Tudo certo, Júnior. Muito obrigado por ter concedido esse convite pra gente. Queria também dar uma boa tarde pros ouvintes da Rádio Prever FM. Legal. Tem muito assunto pra gente falar do parque, né, Daniel? Falar de empreendedorismo. Exato. Daqui a pouco a gente bate esse papo aqui e você continua com a Prever FM pra todo mundo. Radar Prever FM. Meio de 9, esse é o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui pela Prever FM, recebendo hoje o Daniel Lopes, também o Leonardo Cury, ambos do Parque Tecnológico. Ô Daniel, hoje, para começar a nossa conversa, quantas empresas estão instaladas no Parque Tecnológico? Hoje, Júnior, nós temos 48 empresas instaladas. E nós estamos falando do Parque Tecnológico e também das duas incubadoras. Das duas incubadoras, tá. Fazemos a gestão do parque em si, né, tanto a área física ali, o prédio administrativo onde nós temos as empresas, como também dos lotes, né, que a gente tem disponível para construção das empresas. E mais as duas incubadoras, né, uma dentro do Lajeado, parceria com a FCA, e a outra incubadora ali atrás da Havan, né, aquele projeto tradicional já desde 1997, nós assumimos a gestão dela em 2020. As incubadoras surgiram antes do parque, né, Leonardo? Sim, incubadoras surgiram antes, né, como o Daniel falou. A incubadora de base tradicional, que fica ali perto do supermercado Confiança, ela surgiu em 97. Já a incubadora Prospecta, que fica dentro do Lajeado, né, pertencente à FCA, surgiu em 2005. Tá, eu me lembro, teve não sei se foi coletiva, alguma coisa, mas quando anunciaram a do Lajeado, que fica num prédio antigo ali, né? Isso. Ficava num prédio antigo ali na beira do rio, né? Isso, continua ali. Continua lá. Continua ali. E antigo departamento de solos da agronomia. Tá. Qual incubadora recebe o quê? Para que as pessoas possam entender. Na verdade, Júnior, a incubadora da FCA, ligada à FCA, a gente recebe os projetos que partem da própria Unesp. Tá. Então, o que vem principalmente da Faculdade de Medicina Veterinária, como também da Faculdade de Ciências Agronômicas. Tá. Geralmente esses projetos saem de dentro da universidade. Esse é o grande escopo para que aquela incubadora fosse criada. A outra incubadora, a gente chama ela de como se fosse uma incubadora de economia mista. Uhum. A gente coloca processos de inovação, mas que não necessariamente eles tenham que ter esse vínculo de biotecnologia, né? Que é o grande precursor do que o parque foi criado, né? A ideia dele foi justamente para atender essa demanda. Então a gente segmenta, né? Separa esses dois itens. São tamanhos diferentes, modalidades diferentes, né? Qual que é o tempo de permanência de uma empresa numa incubadora? 2 mais 2. A gente consegue ficar 2 anos e renovado por mais 2. Então 4 anos no total. 4 anos no total. Mas é assim, né, Júnior? A gente entende também, dependendo muito do processo que está, né? Se a gente entender que precisa ficar mais um pouco, a gente ainda consegue, tem essa flexibilidade para poder ajustar, né? A gente pode pegar também a empresa e não cumpriu, né, o prazo, precisa cumprir o objetivo dela de estar formada. Ô Leonardo, quais são os objetivos e os critérios para que uma empresa possa estar na incubadora? Na incubadora, a gente pede que o projeto tenha algum tipo de inovação, né? Essa inovação, ela pode ser no produto, pode ser no serviço, pode ser no modelo de negócio, no processo dela, né? Aí ela participa de um processo de seleção. Existe um edital contínuo nas duas incubadoras. O participante, ele entra nesse edital, ele é selecionado através de um comitê avaliador, né? Esse projeto sendo aprovado, né? Sendo avaliado, a ideia dele, né? A ideia do projeto, ela passa por um diagnóstico, né? E através desse diagnóstico, a gente vai detectar se aquela ideia do empresário é viável ou não ao mercado. Se for viável, o empresário está apto a ir para a incubadora. Quando você fala em inovação, tem que ser algo novo no mercado, como o próprio nome diz, ou você pode inovar dentro de áreas tradicionais? É uma curiosidade isso, né? Porque quando a gente fala em inovação, as pessoas pensam muito que
é uma inovação tecnológica. Vou criar a roda, vou criar algo que não tem. E não tem a necessidade de ser isso, e muito pelo contrário, a maior parte das inovações a gente chama de inovações incrementais, ou seja, é só uma adaptaçãozinha que é feita ali em algo que já existe no mercado. Qualquer tipo de adaptação que traga algum benefício, a gente já trata como inovação. Você consegue dar um exemplo pra gente? Dentro das próprias incubadoras? Tá. Uma inovação que ocorre dentro, vou falar de algo que ocorre dentro da incubadora Prospecta. Tá. Tem uma empresa que trabalha com a parte de sensoriamento de drones, utilizando drones em florestas agroflorestais, né? Tá. Em atuação agroflorestal. Ele desenvolveu... A plantação de eucalipto, por exemplo. Plantação de eucalipto. A atuação de drones já era muito comum nessas florestas de eucalipto. Porém, ele fez uma adaptação num determinado aplicativo que ele conseguia fazer uma mensuração da área de uma forma mais precisa. Isso a gente já trata como uma inovação. Tá. Ele conseguia dimensionar o espaço pelo drone, é isso? Como se fosse uma... Consegue dimensionar o espaço, o tipo de solo ali, né? A parte de temperatura, entre outras questões ali, que envolvem justamente a parte de plantio. Daniel, onde se tem mais novidade? Onde você acha que o pessoal é mais criativo para criar coisa nova? É na Prospecta ou é na primeira incubadora? É difícil da gente falar, né? Porque todos os processos pra gente também é algo muito novo, né? Eu costumo falar que a universidade é o grande celeiro da inovação, né? Se a gente pegar... a gente faz eventos no parque, né? Seminários internacionais, alguns congressos, e sempre tem exposição de trabalhos, né? Trabalho do cara que tá no doutorado, que tá no pós-doc, que tá no mestrado. E é absurdo, assim, a quantidade de coisas que a gente vislumbra ali que possam virar um negócio. O celeiro mesmo é dentro da universidade. Tá. Esse é o grande carro-chefe aqui. O empreendedorismo do agro tá forte aqui em Botucatu. Também, nesse caso. Também, né? O fato da gente ter a própria Faculdade de Ciências Agronômicas, né? A Unesp em si é um poderio muito grande da cidade, né? Quando vocês olham para Prospecta, no caso agora, vocês conseguem enxergar algum projeto ali e falar, esse cara vai decolar, essa empresa vai decolar em pouco tempo. Vai voar. Tem uma que a gente tem monitorado de perto, né? O Léo pode explicar melhor até o processo dela. E que a gente fez no ano passado, Júnior, nós fizemos, ano retrasado, no final do ano retrasado, nós estivemos em São Paulo e aí nós fomos numa comitiva, né? Uhum. Prefeito Pardini na época, a Patrícia do Ciesp, pessoal do Senai, inclusive um abraço para todos. Nós fomos pleitear um laboratório de inovação aberta do Senai, a gente chama de UpLab. Então os UpLabs estavam saindo em algumas cidades, né? Cidades de grande porte e tal, e a gente falou, poxa, Botucatu, é interessante a gente ter um e vamos trazer no parque. Então a gente conseguiu, e no ano passado a gente fez um projeto com eles de dar uma acelerada em algumas empresas. Então as empresas escreviam um projeto, fizemos um projeto piloto, algumas foram selecionadas e essas empresas passaram por um processo de aceleração. Então ganharam um recurso não financeiro, econômico, né? Então o Senai disponibilizava R$250 mil, por exemplo, em serviço Senai, no Senai de Biotec São Paulo, nesse caso. Então passava a acelerar esse produto. Então agora ele já está numa parte que ele está captando investidores, né? Trabalhando com uma parte de vacinas para pets contra tumores, né? Vacina antitumoral. Olha só. Pra gente, né? Pra leigo, vacina pet é só só vacina contra a raiva, né, Leonardo? Eu não me lembro agora, o resto é vermífugo, né? Agora vacina contra tumor é uma novidade, né? É um processo muito legal, Júnior, muito legal. São daqui. São pessoas daqui. Isso, oriundos da Unesp. E qual que é o nível Aliás, quais são os níveis que as empresas precisam atingir para subir de patamar? Júnior, na verdade, sim, a gente acompanha conforme a taxa de evolução, né? A gente costuma chamar de TLR, né? Uhum. Então tem a TLR que ela tá no começo, que ela ainda é uma pesquisa básica científica. Depois ela tem a pesquisa que ela passa a começar a ser aplicada, em um resumo, né? Das 9 TRLs. E a última que já vai para o mercado. O que a gente entende que é o ideal pra gente, que ele já saiu daquela pesquisa base, que é até a TRL3, a gente já consegue trazer para um projeto de incubação e começar a trabalhar no negócio, começar a tracionar o negócio deles. No que a incubadora ajuda, Leonardo, esse projeto no início? A ideia da incubadora é o seguinte, né? Que nem o empresário, muitas vezes, ele tem a expertise, usando como exemplo o pessoal que está na universidade. Ele tem a expertise ali, o conhecimento do que ele estudou na graduação, no mestrado, no doutorado.
E o que ele precisa? Ele precisa da parte da gestão de negócios. É o que muitas vezes muitos empresários não têm esse conhecimento. Aí a incubadora ela vai fazer o quê? Ela vai dar as consultorias, né? A gente tem parceiros, o próprio Senai e o Sebrae são parceiros fortes, né? Existem outros consultores também que atuam. A parte de capacitações, a parte de mentorias, né? A gente ensina esse empresário a escrever projetos para captação de recurso financeiro. Existem linhas de crédito também que do próprio Estado, que a gente consegue fazer esse meio de campo e ajudar o empresário a ter esse recurso financeiro. Tem a parte do networking, tem a parte de feiras, né? A gente estimula eles a participarem de feiras. Então, assim, fora a estrutura que a gente dá localmente. Então, o empresário ele vai ter uma sala, o empresário ele vai ter uma sala de reunião para receber os fornecedores, os parceiros, e o empresário vai ter um laboratório compartilhado também, para que ele possa fazer as pesquisas e o desenvolvimento do negócio dele. Você falou das linhas de crédito. Quais são as mais acessíveis? Eu Desenvolve São Paulo, por exemplo. Desenvolve São Paulo, eles têm linhas voltadas para inovação, inclusive, né, Daniel, recentemente, nós tivemos uma palestra da Desenvolve lá no parque, os empresários puderam participar e ver as linhas que estavam disponíveis. Uma que o pessoal usa muito é da própria FAPESP, né, que é a fundação aqui do estado de São Paulo, que chama PIP, né, que o empresário, ele tendo um projeto inovador, ele consegue um recurso financeiro sem contrapartida, ou seja, ele não precisa devolver esse valor para o Estado. Não é reembolsável. Tá. E como é que é o trâmite burocrático disso tudo, Daniel? Dos projetos? Dos projetos, para até buscar o financiamento. Júnior, o primeiro ponto é a escrita do projeto, né? Isso vai para a FAPESP, tudo vai muito conforme a escrita do edital, né? Vou dar um exemplo para vocês do que a gente faz lá, que é nosso direto. Hoje nós coordenamos 2 cadeias produtivas, tá? Cadeia produtiva de biotecnologia e a cadeia produtiva aeronáutica. Então, a Associação Parque Tecnológico é a entidade gestora, né? Então, o ano retrasado, o governo do estado soltou um edital para as cadeias. Tá. Então, a gente escreve esse projeto, o que nós vamos conseguir trazer, que a gente consiga amparar o maior número de empresas que estão nesse projeto conosco. Então, vou dar um exemplo. O Biotech, nós trouxemos curso de qualificação profissional, um curso de vinculado com o Senai, de capacitação para captação de recursos, né? E o próprio laboratório. Então, aquele edital nos permitiu, né, que nós escrevêssemos isso. Fizemos aqui na Prospecta um laboratório, nós não tínhamos um laboratório lá, baseado na demanda do que os incubados precisavam de equipamentos, nós reformamos um laboratório e fizemos esse laboratório lá, custo zero para eles utilizarem. O ano passado abriu de novo o edital. Aí ele abre com algumas mudanças pequenas, então é tudo conforme edital. E aí os prazos de cada um. O da FAPESP, ele é um pouco mais seletivo, né? Tá. Aí já é uma comissão que vai analisar se aquilo realmente é inovador, como que aquilo se aplica no mercado. Aí é um outro tipo de regramento. Assim como o FINEP, assim como o próprio Desenvolve São Paulo, cada um tem uma característica muito diferente. O Leonardo, qual que é o perfil do incubado aqui em Botucatu? De idade, a linha que ele trabalha, ou não tem um perfil específico? Muda muito de acordo com a incubadora. Tá. Né? O perfil do incubado na Prospecta é aquele perfil universitário mesmo. Mais jovem que tá saindo ali dos bancos. Isso, pessoal mais jovem, pessoal que que adquire conhecimento ali dentro e tudo mais. O perfil da outra incubadora já é um perfil mais do cidadão botucatuense mesmo, né? Que é um empresário que quer empreender, ele enxergou uma oportunidade ali e ele quer abrir um negócio dele e levar adiante. Tem idoso que começa a empreender? A gente fala assim, o idoso chega numa certa, já quer se aposentar, já quer descansar. Tem algum idoso ali na incubadora? Eu não sei se vocês entenderam o sentido da minha pergunta. Tem aquela pessoa que depois de uma vida inteira de trabalho fala assim, eu vou empreender agora. Existem pessoas de 40, 50, 60 anos que já participaram, Legal. que já foram incubados, que a empresa inclusive deu certo. Tem alguns, recentemente nós tivemos um que até nos surpreendeu, né, Léo? Ele já era aposentado, tal, ele tinha inventado um sistema para caixa d'água, né? Você lembra dessa história, né? Ele falou, eu inventei isso aqui e tal na minha casa, agora eu queria ver se eu conseguia incubar, e a gente foi tentando entender para ver se encaixava e como que a gente auxiliava. Na verdade, chega de tudo, né, Júnior? Qual que era o projeto dele? Era um
como se fosse uma bomba, né, Léo? Era uma captação, né? para fazer a captação de água que ia para a caixa d'água dele, um projetinho meio complexo. E ele levou tudo esquematizado, tudo desenhado na mão, sabe? Na mão mesmo. Pra gente poder analisar e ver se aquilo ali se cabia num projeto de incubação, a gente achava que poderia ter investidor. Mas muito legal. Muito E legal. vingou? Não, a gente acabou não passando, porque daí a gente, é assim, né, Júnior? A gente vai até certo ponto, depende muito daí, né, da empresa querer continuar, né? Você tem que desprender um tempo, você tem que, né, correr atrás de tudo. Então, aquele ali acabou não vingando, né? Não sei como é que tá hoje, se ele tá fazendo paralelo esse projeto. Qual foi o projeto mais bizarro que vocês receberam e que não foi, obviamente, aprovado? Você vai falar, Daniel. O Daniel fez uma cara aqui. Vamos lá. Tem, cara, tem. Não, a gente, claro, a gente não vai citar nome, preservar a mas identidade. era um projeto que nós recebemos uma vez. Não vai se condenar, né? Fala aí, o Leonardo deu uma risada que denunciou assim, que o caso é bizarro. Eu não digo que é bizarro, mas eu digo assim, que é extremamente desafiador até pra gente pensar como que ajuda, né? Isso foi logo quando eu entrei no parque, né? Então eu falei, então vamos começar a ver os projetos, e comecei a fazer as reuniões e tal. E era um projeto, cara, de tentar se vislumbrar uma moradia que fosse fora do planeta Terra. Né? Peraí, vou até me ajeitar na cadeira, né? aqui. Puxar assim, a manga né? da camisa. E todo um projeto já com uma certa confidencialidade, tudo com documentado. E assim, eu confesso que eu não vi como poder auxiliar, né? Mas a gente, assim, discutir por várias oportunidades, né? O que aquilo levaria, eu entendi o propósito, né? Não pensou à toa aquele processo, né? A gente entende assim, uma hora vai acabar o alimento na terra, uma hora a gente não vai ter um dia, uma hora a terra não vai ser mais habitável. Então, né? Mais ou menos nessa linha. Então, esse foi um dos primeiros que eu vi de frente lá, ainda falei pro Léo, falei, nossa, cara, essa aqui eu não sei realmente como resolver, né? Não tentou endereçar ele pra NASA? É difícil, né, Júnior? É difícil, cara. E os próprios projetos, né? Quando a gente fez o próprio hackathon da NASA, né, que nós fizemos no ano passado, né? Estamos discutindo ainda para ver se a gente consegue fazer um outro esse ano. Os próprios projetos que eles, né? Os dados que eles passavam para nós, né? De como você pode pensar numa residência, né? Em outro planeta, como que seria a arquitetura disso. Teve um projeto que foi entre os 3 premiados que se desenhou como que seria a cama, como que ficaria uma cozinha adaptada, até o cesto de lixo. Não, mas até aí tudo bem. No evento estava discutindo justamente isso, né? Agora eu fico imaginando o projeto que chegou pro parque tecnológico. Mas chega assim, mas é assim, o que tecnicamente... Chegam as ideias, né? A gente costuma falar que não... As ideias que vêm para nós. E qual que era o pensamento do possível empreendedor ali? O que ele tecnicamente passava? Como que iria se construir? Como que iria se chegar até lá? Então, essa é a demanda que foi trazida para nós, né? Ele trouxe a ideia. E como que a gente conseguiria ajudar ele a desenvolver essa ideia? Então, né, eu confesso que eu não tive... E no fim das contas, quem foi? Leonardo ou o Daniel aqui? O quê? Daniel, você que disse, não dá. Não tem, exatamente. Quem entendeu foi o Daniel. Não tem, Ele a chegou gente não pra tem, mim, tem processo que a gente não tem condições de levar adiante, né, Júnior? Eu fico imaginando depois, a hora que você sai da reunião, eu falo, acabei de receber um projeto, qual? Construir uma casa em Júpiter, em Marte. Ele descricionava o país ou não? Não. O país, Era muito aberto, né? Era muito aberto o Era projeto. muito amplo. E assim, até pra gente entender também, porque, né, é um conhecimento que a gente não tem, né? De tudo Ele só isso. trouxe a ideia. Trouxe a ideia. Que E assim, coisa. como várias outras, né? Sempre chega lá várias coisas interessantes que a gente analisa, né? A gente atende realmente, né? Vamos analisar, porque de repente, dentro de uma ideia dessa, a gente acha uma saída para outra coisa. Ó, isso aqui não é, mas poxa, mas aqui surge uma oportunidade. Então, a gente não descarta absolutamente nada. A gente vai tocando até tentar entender realmente se tem um pulo do gato em alguma coisa. Né? O Léo recebeu outro dia que era focado para veterinário, o cara falou, tô nesse ponto aqui. O Léo falou, acho que alguém pode. Fizemos um contato com um professor da FMVZ e o projeto tá rodando lá entre os dois, tá indo bem, não tá no parque. Mas assim, a gente fez uma função de, poxa, é um empreendedorismo e vamos levar adiante. Eu não tenho por que tá lá comigo, né? Eu acho que a gente tem que fomentar, uma coisa que eu falo muito, eu acho que o parque ele é um precursor para fazer o desenvolvimento econômico na cidade. Independente se é lá. Né? Eu acho que a gente tem que entender a ideia, como que a gente ajuda as próprias cadeias produtivas. Eu não tenho nada de aeronáutica no parque. Poxa, mas como é que eu não vou pôr a mão num processo desse que a gente pode beneficiar várias empresas, que a gente pode realmente fomentar esse ambiente?
Acho que esse é o grande papel nosso. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Leonardo, com o Daniel sobre o Parque Tecnológico. Incubadora Zeramos, né? Você também recebeu algum pedido bizarro já, Leonardo? Olha, pedido bizarro, não. Assim, mas assim. O do Daniel superou todo mundo. O Daniel superou nesse, mas assim, a gente recebe gente que quer montar salão de festa infantil, afiador de alicate teve uma vez, né? Que são projetos que a gente não enxerga inovação. A gente preza pela inovação justamente para o empresário ser competitivo, né? Então, projetos mais dessa linha muito tradicional que a gente acaba não descartando, mas tentando passar ele para um outro local que não seja o parque. Legal, daqui a pouco a gente volta então, batendo um papo com o Leonardo e com o Daniel sobre o Parque Tecnológico aqui em Botucatu. Prever FM. 12:33, voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo hoje o Daniel Lopes, que é diretor do Parque Tecnológico, também o Leonardo Cury, você é vice, Leonardo? Não, eu sou agente de inovação. Agente de inovação, há quanto tempo que você tá lá? Tô desde 2017. Faz tempo Faz então? tempo. Você entrou quando, Daniel? Eu entrei em 21, maio de 21. Então o Leonardo tem amanhã, mais casa que você, tem mais tempo de casa que tem você. mais tempo que eu. Daqui 2 dias eu completo 5 anos lá. Como é que foi? Você funcionário público municipal? Não. Não, você não era? Não. Mas trabalhava na prefeitura? Trabalhava na prefeitura. Eu entrei na prefeitura em 2007, Júnior. Eu entrei ainda na gestão do prefeito Mariello. Fiquei os 2 anos dele. Depois, na vinda do João, recebi um convite para permanecer. Quando foi estruturada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que começou a se pensar no projeto do Parque Tecnológico. Aí fiquei os 8 anos na gestão do João e na gestão do Mário Pardini, né? Ele também me convidou para ficar. E aí fiquei como secretário adjunto, né? De Desenvolvimento Econômico e Indústria até 21, né? E 21 o Parque Tecnológico, assim, o cargo de diretor, nós somos em 3 diretores, tá? Então eu como diretor executivo, eu tenho o diretor administrativo e financeiro, que é o professor Ricardo Hall, da FATEC, tá? E o professor Rui Seabra, é o nosso diretor científico. Eles são voluntários, tá? Eles são diretores, mas são voluntários no projeto. E a gente ia ter eleição no parque, né? A eleição e aí todas nós são em 15 membros no parque, né? São 15 membros. Então, quando tem eleição, as instituições podem indicar, né, quem pode concorrer. Na época, né, o prefeito Mário Pardini fez indicação via prefeitura para que eu pudesse concorrer na vaga. E, no fim, acabei ganhando e fui reeleito agora no ano passado, né? Que o mandato é 4 anos. Aí teve de novo, né? O processo eleitoral. E aí o conselho optou por me reconduzir na vaga, tanto eu quanto os outros 2 diretores. Tem muita gente que não imagina que há a eleição, né? Exato, mas tem eleição, né? O conselho se reúne ordinariamente a cada 3 meses, né? E fora os extraordinários para prestação de contas e tudo mais. Mas via de regra funciona perfeitamente. E tem processo eleitoral tudo certinho, registrado. Quando você começou na prefeitura, o secretário, bom, ainda na gestão Ielo, no começo da gestão João Cury, era um professor da FCA, né? Tinha um status de supersecretaria na época. Exato, era o professor Ricardo Veiga. Isso, Ricardo Veiga. O Ricardo Veiga era quem comandava a pasta. E aí nós tínhamos a subsecretaria de Ciência e Tecnologia, que era do professor Paulo Eduardo de Abreu Machado, já falecido. O Paulo Urbanavícios ficava com a indústria. O STEM ficava com o comércio. E aí nós tínhamos, né, o turismo que estava ali, que na época era a Priscila Ribas. Priscila Ribas, é. Exatamente. Então a gente ficava todo mundo no mesmo prédio ali, né? E eu ficava na assessoria de todas essas secretarias. O turismo tinha uma equipe aí à parte, né? Que se assessorava, mas eu ficava ali com essas outras. Era uma super secretaria mesmo, super secretaria. E ali começou o projeto do parque, né? A ideia de se ter um parque tecnológico. O governo do estado, na época, aportava muito recurso e fomentava muito a ideia dos parques, né? Então a escrita foi feita pela secretaria, teve também uma participação muito grande da FEPAF nisso, né? A FEPAF foi quem uma das grandes mentoras que ajudou a desenvolver esse projeto para que a gente pudesse ter o parque, captar o recurso para construção e tudo mais. Quando o João Cury lançou a ideia na época, teve muita gente que torceu o nariz lá, não vai dar certo isso, muita né? gente não entende, né, Júnior? Muita gente não entende, até hoje, né? Bastante gente não entende ou nem conhece, talvez, né? É um processo novo de inovação, poucos lugares tem. Se a gente contar hoje, dentro do ambiente de sistema paulistas, que nós somos credenciados, acho que nós somos em 11 parques credenciados no estado que tem um vínculo público, né? O restante são parques particulares, que não depende de verba pública, não depende
de todo esse fomento, né? Que ele é curto, mas que, né, a gente se usa dele para poder fazer essa manutenção e fazer o projeto crescer. Leonardo, e você chegou como no Parque Tecnológico? Então, eu cheguei em junho de 2017. Né? Na verdade, eu sou biólogo, né? E tenho meu mestrado e doutorado em biotecnologia. Né? Na época era o primeiro ano da gestão do Pardini. Até então, o diretor do parque era o Carlos Costa, não era o Daniel ainda. Eles precisavam de alguém que tivesse um bom conhecimento em biotecnologia, justamente porque a maior vertente do parque é biotecnologia por conta da universidade. Né? Aí eu acabei assumindo lá como agente de inovação. São quantas pessoas trabalhando, então? Só repetindo, a gente falou do número de empresas, mas quantas pessoas trabalhando no parque nas incubadoras? Hoje nós somos em 5 que trabalham diretamente nos projetos do parque, né? Projeto do Parque Incubadoras. E aí nós temos, né, um atendente que fica na incubadora tradicional e uma estagiária que fica na incubadora de base tecnológica. Essa é a nossa equipe. É uma equipe pequena? Pequena. Quem contrata? A própria associação, né? Tá. A própria associação do parque, nós temos um CNPJ à parte, é um regimento de compras diferenciado, né? Nós somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Tá. Então nós temos os nossos regulamentos, né? Que permite as contratações e tudo dentro da lei certinho, mas é um regulamento diferente daquilo que a prefeitura aplica. E para pro leigo, como que a prefeitura participa no Parque Tecnológico? A prefeitura, ela abre, porque assim, a área toda, Júnior, a área toda é do município, certo? Cedida pelo município. Cedida pelo município. A prefeitura abre um edital para fazer um contrato de gestão, né? Então, quando abre esse edital, as associações que têm que ter essa vertente de inovação, né, se inscrevem no processo seletivo, escrevem seu plano de trabalho e aí o processo roda normal como se fosse uma contratação. Então, ela é o prazo até de 60 meses, onde anualmente a gente repactua, né, para ajustar valores, ajustar o cronograma. Então, assim, existe uma prestação de conta, existem metas que a gente tem que fazer, que se desenha junto com o conselho. Então, presta conta pro conselho, presta conta pro município, presta conta para tribunal, tudo redondinho. Quem pode chegar até o Parque Tecnológico, né? Qual que é o empreendedor e qual é o caminho para ele chegar no Parque Tecnológico? Ó, Júnior, eu costumo falar que assim a gente é muito aberto, né? Geralmente nos ligam, agenda horário, leva o processo e ali a gente começa uma conversa, né? Não tem... claro, se a gente entender que o projeto vai caber no parque, aí nós vamos depender de ter o espaço, né? Para que a gente possa abrir os editais e falar, ó, agora tem uma sala disponível, abrir o edital. Que não seja um domo lá em Marte, né? Exatamente, pode ser, se conseguir vir para cá, né? Se instalar aqui não tem problema. Eu tô inconformado. Não tem problema, a gente abriga também, mas... Aí passa por um edital, aquilo que o Léo falou no começo, né? Existe um processo de seleção e a gente seleciona os avaliadores. Então, assim, o Léo avalia o processo, mas não fica a critério do parque, né? Nós selecionamos, sei lá, vamos supor, vai entrar um projeto de inovação na área de comunicação. Eu entendo que o Júnior é um cara apto para fazer análise desse projeto. Nós vamos atrás e falar, existe um termo de confidencialidade e tudo. E aí, essas pessoas avaliam se aquilo se encaixa no perfil do edital ou não. Então não fica pra gente, né? A gente dá andamento no processo, mas não somos nós que determinamos quem fica e quem sai. 12h41, rápido break, daqui a pouco a gente volta aqui com o Radar. Voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9, recebendo hoje o Daniel Lopes e também o Leonardo Cury, ambos do Parque Tecnológico. Ô Daniel, eu imagino que buscar empresa, conversar todo dia, trazer gente nova para o Parque Tecnológico é sempre um grande desafio, né? Não é tão simples, né? A gente conseguir também vender o projeto, né? A gente fala, são dois momentos, né? A incubadora é uma situação, são projetos que estão iniciando, né? O parque, ele já entra com um projeto mais maduro, que nem a gente estava comentando no primeiro bloco, né? Quanto tempo uma empresa fica conosco numa incubadora. O parque já são para projetos mais maduros. Então, no parque ela fica 5 mais 5. Então, são 10 anos que uma empresa pode estar lá dentro. Mas a gente tem o desafio de ocupar a parte de fora, né? E a parte de fora, ela é específica, ela é diferente de um distrito industrial, né? Eu tenho que ter as empresas de pesquisa, as empresas voltadas para o biotech. Então, já é um público mais complexo da gente ter. Mas a gente fez uma movimentação interessante, Júnior, porque assim, para as áreas externas, também por edital, as empresas poderiam ficar por 60 anos, né, sendo prorrogado por mais 60 para estar lá fora.
E no ano passado, né, uma das primeiras ações que eu discuti com o Fábio foi que a gente precisasse mudar isso. Porque você fala 120 anos é muito tempo. Mas também você tem aquela história do pertencimento, aquilo nunca vai ser meu. Então a gente conseguiu fazer uma alteração na Câmara, uma legislação bem parecida, né, essa modalidade com o distrito, e a gente permitiu que a empresa estando lá 60 mais 60, mas no 10º ano de operação, ela pode solicitar essa área como doada, desde que tenha anuência da entidade gestora, desde que tenha toda a documentação em dia, tudo comprovado, assim como é no distrito que a gente passa lá. Então a gente regularizou essa área e a partir dali, Júnior, a gente conseguiu, né, ir captando. Poxa, agora viu uma situação. Nós temos um projeto só que fez uma devolutiva para nós agora 45 dias atrás. Nós reabrimos o edital e os projetos já estão entrando. Então nós já estamos analisando, né, as 2 únicas áreas que sobraram para a gente poder instalar mais empresas. E temos um projeto de ampliação para mais 12 lotes lá. Tá. Então, temos discutido muito com o prefeito. Onde ficariam esses lotes? Onde ficariam esses lotes? É tudo, né? É tudo dentro ali, Júnior, né? Então tem, bem colado com a portaria, a gente tem uma área central ali de 33 mil metros. Tá. Então a ideia, o projeto já está pronto, né? A gente está discutindo a viabilidade financeira, aplicação do recurso, para a gente poder fazer esse sistema viário ali, desmembrar para mais 12 lotes, que daí a gente vai, de novo, vamos correr atrás de empresas, principalmente no ramo de biotech, para estar ali com a gente. E investimento estrangeiro? Algumas startups, o Júnior, tem algum capital estrangeiro envolvido, tem alguma aproximação, né? Mas alguns ficam muito interno ainda, né? Algumas informações elas acabam não passando para nós, assim, mas tem empresas lá dentro hoje que trabalham com capital estrangeiro, sim. Hoje tem. Ô Leonardo, quais são as linhas de financiamento daí no Parque Tecnológico, para as empresas do parque? As linhas de financiamento, a gente trabalha muito com a Desenvolve São Paulo, né? Tem a FAPESP, né? Os editais da FAPESP, que o pessoal participa, editais de inovação. Temos a FINEP. Então são os mesmos da incubadora. Os mesmos. São os mesmos. Antigamente, Júnior, né? Se falava que os parques tinham incentivos fiscais, né? Na verdade, são essas leis que foram adaptadas, né? O governo do estado, se eu não me engano, havia uma lei que era de 2002 que dava o incentivo de ICMS, né? Mas até onde eu tenho conhecimento, essa lei nunca foi usada e depois ela até foi revogada, né? Então, assim, os incentivos que a gente acaba dando, né? Não diferenciam hoje, por exemplo, o Parque do Distrito com relação ao que era ISS na época, a questão do IPTU, né? O que conta, né? Vamos falar de FAPESP, por exemplo, o fato dela estar dentro de um parque tecnológico já demonstra que ela tem uma inovação. Então ela tem um ponto positivo, né, em cima disso. A gente dá a declaração, a gente entra com declaração de apoio pro projeto. Mas não existe assim uma linha que seja específica. Em uma discussão em São Paulo que eu tive uma vez conversando com um desses órgãos, eu falava, poxa, queria ter uma parceria com vocês. Ele mesmo falou, mas a gente não tem nada diferente. Tudo bem, não tem, mas a gente não pode pensar em algo que fosse diferente, um atendimento diferenciado, de repente uma linha diferenciada. Ainda na época a gente ainda até conseguiu uma proximidade. Uma das empresas hoje está construindo, né, terminando seus laboratórios com recurso, né, oriundo dessa conversa que nós tivemos em São Paulo. Para quem não sabe, ô Leonardo, qual que é a estrutura total do Parque Tecnológico hoje, né? A gente estava falando até fora do ar, tem um auditório lá para 190 pessoas. O que mais nós temos ali no Parque Tecnológico? Então, no parque a gente tem, né, no caso, as salas, né, para as empresas. Nós temos um espaço coworking, que são para empresas que necessitam de um espaço menor, né? Aí ele tem o endereço dele lá, tudo certinho. Existe um auditório para 50 pessoas, um anfiteatro para 190 pessoas, um hall na entrada, que é onde acontecem os encontros, né, a troca de cartões, o network, um laboratório compartilhado. Aí a parte de refeitório, banheiros, né? E também a gente está ampliando o parque, né? Nós conseguimos um recurso há um tempo atrás para ampliação do parque para mais um laboratório central e para mais 4 salas para empresas. O Daniel, esse networking ele acontece com que frequência ali? Júnior, para nós ali é diário, né? É diário, porque na verdade nós temos né, a proximidade que a gente forma dentro dos grupos, né? Por exemplo, o núcleo de empreendedorismo e inovação que nós temos. O próprio, a organização da cadeia produtiva já nos permite, né, que a gente tenha muito contato com os outros parques. Então, essa demanda chega e a gente acaba meio que distribuindo esse networking, né?
atrás de professores ou outros parques que possam ajudar em projetos que a gente não consegue conduzir. Então a gente acaba fazendo esse network junto com as empresas, né? A gente acaba sendo esse facilitador. Eu costumo falar que o parque tem que ser um facilitador, né? Para a empresa, para o serviço público, para a universidade em alguns pontos. Então hoje, por exemplo, nós somos em contato direto com a Unesp, com vários professores, com vários diretores, né? Discutimos eventos em conjunto. Semana que vem, dia 11, né? Dia 11, o próprio sítio do IBB está trazendo um evento muito legal, né? Com a FAPESP, com a FINEP, né? Nós somos apoiadores, então a gente ajuda na divulgação, envolve as outras casas, o CIESP está envolvido, o Senai está envolvido. Então esse network a gente acabou formando com todas essas instituições que coordenam, principalmente a questão do desenvolvimento econômico da cidade. Daniel, a localização do Parque Tecnológico, ali na rodovia Gastão da Alfarra, ela é a gente costuma dizer, uma rodovia com dois pais, né? Então você tem um trecho dela que é do DR, outro trecho que é da rodovias do Tietê. No caso, onde está o Parque Tecnológico, a paternidade ali é da concessionária Rodovias do Tietê, né? E para pedir melhoria ali, é o que a gente diz no interior aqui, Deus nos acuda, né? Eu tive uma situação com eles, né? De Você passou um perrengue ali, né? Um investimento, assim, né? Mas assim, Júnior, a gente até entende porque era necessário, né? Sim. Principalmente, a gente passa ali todo dia, né? Claro, ficou um trecho descoberto, que acho que poderia ter sido, né? Recapeado, mas, né? Não vou entrar no mérito do que deve e o que não deve, porque eu não sei qual foi a ideia na época, né? Mas a gente acabou ajudando muito com relação à obra, né? Porque a gente abrigava alguns equipamentos, né? Alguns materiais que a própria rodovia usava, como a gente é todo fechado, né? Tem uma vigilância terceirizada e tudo mais, a gente acabou ajudando bastante, né? A gente ficou um pouco chateado no começo, né? No finalzinho da obra, né? Porque foi feita toda a parte da iluminação e o nosso acesso ali não foi feito, não foi previsto, né? Inclusive até oficiei tanto a Artesp quanto a gestora, o Fábio também esteve lá levando, porque era uma coisa assim, muito simples de ser resolvida, né? Algo que em meio dia de serviço, com o material que tinha tudo lá, poderia ter sido feito. Então entramos com um pedido, está sendo em análise lá, mas independente disso a gente vai fazer do nosso jeito e vamos melhorar e vamos atender. Qual é esse acesso que você fala? A própria rotatória nossa ali, né? Que você faz a rotatória para entrar no parque, né? Então, aquele trecho ali de 80 metros ali. Nem isso dá, né? Não dá, acho que não chega a dar. Só para pelo menos poder fazer a iluminação até a nossa portão. Nossa portaria tá toda iluminada, a gente tá passando por uma reforma lá, estamos trocando tudo. Então, né? Pelo menos para deixar, né? Vamos trazer um pouco de segurança. A obra foi muito bem-vinda, né? Porque, você sabe, eu sempre mandava alguma coisa para vocês no final da tarde, né? O pessoal não respeita muito a questão da velocidade, aquela rotatória que tinha ali era algo realmente preocupante para nós também, né? Nem era rotatória, né? Exato, né? Um acesso ali, né? Meio que irregular. Então, assim, para nós, assim, foi muito bom, né? Facilitou bastante, hoje a gente chega mais tranquilo, você percebe que também tem um respeito mais dos condutores por ali, né? Com relação à velocidade, então foi benéfica a obra. Traumatizou no começo, né? Porque como toda a obra, mas agora tá funcionando, a iluminação tá lá, tá aceso, tá bonitinho. E há uma expectativa muito grande naquele trecho ali que ela vire praticamente uma avenida e não mais uma rodovia, né? Porque exato, Júnior. Se você analisar aí ao longo das últimas décadas, antigamente ela só era o caminho até a Demétria. Exato. Hoje ela tem o Parque Tecnológico, ela tem 2 novos bairros, ela tem a represa, né? O caminho pela represa. Ponto turístico ali, ponto turístico. Para você chegar na represa tem que passar por ali, né? Acho que isso ajudou um pouquinho também a levar esse desenvolvimento, né, Daniel? Exatamente, mas acho que fatalmente ela vai ter que ainda seguir mais um pouquinho, acho que pelo menos até no meu ponto de vista, né, Júnior? Eu não sei, mas acho que é uma melhorada talvez até o acesso da própria represa ali do Residencial Laguna, né? O prefeito tem brigado muito pro Instituto Federal e que se esse instituto puder vir, pode ser também para essa região. Todo para aquela região, né? Então, né, como aconteceu agora, acho que futuramente ele vai ter que ter essa melhoria também. Legal. Daniel, o que eu não perguntei que você gostaria de ter falado aqui? Além do Corinthians, Júnior? Acho que a gente pode, né? Deixa no sábado, viu, Leonardo? Ele mandou mensagem aí, tudo certo? Não, tudo certo. Não vai falar do Corinthians, né? Falei, não, deixa quieto. Foi meio traumático ontem, mas tudo bem. Então, Júnior, só agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, colocar à disposição, né, o Parque Tecnológico, para quem quiser poder ir lá fazer uma visita, conhecer um pouco das empresas, a casa vai estar sempre aberta para vocês.
Tem algum canal específico que alguém possa entrar? Um site, o Instagram? Parquebtu.com.br é o nosso site e o @parquebtu, nosso Instagram. E tem sempre conteúdo lá, né, Leonardo? Sim, sempre conteúdo. A gente tem uma empresa, né? Uma empresa que presta serviço pra gente de assessoria, então a gente está sempre alimentando ali com novos conteúdos. Legal. Inclusive os eventos, né? Todo evento que a gente faz, que são gratuitos, né? Geralmente abertos à população, são divulgados nas nossas redes sociais. Qual que é o próximo evento? Nós estamos fechando Júnior, né? Ainda não... Mas vai ser dia 11 e 12 de junho. É um evento voltado para a área de veterinária. A gente deve estar terminando os finalmente aqui, né? Até o final do ano a gente deve ter uns 5 eventos programados ainda, né? Alguns em parceria com a própria Unesp também. Beleza, então. Leonardo, obrigado pela tua presença aqui. Bom trabalho para vocês lá. Eu que agradeço. Muito Daniel, obrigado. eu ia falar vai Corinthians, só que não tem como. Eu falo, vai Corinthians. Obrigado, boa Valeu, semana, Júnior. bom trabalho para vocês. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.